Hanseníase, avaliação neurológica simplificada e definição do grau de incapacidade física. Esse vídeo foi produzido através de uma parceria entre a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e a Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto. A hanseníase é uma doença crônica transmissível, sendo seu agente etiológico o Mycobacterium leprae, conhecido como bacilo de Hansen. A transmissão ocorre por gotículas respiratórias contendo o bacilo, por meio de espirros, tosse ou pela respiração. O bacilo de Hansen tem multiplicação lenta, e seu período de incubação pode variar de 1 a 20 anos, com média de 5 anos. Os principais sinais e sintomas são manchas hipocrômicas ou avermelhadas na pele, com diminuição ou perda da sensibilidade e acometimento dos nervos periféricos. O diagnóstico é essencialmente clínico, com avaliação dermatoneurológica. O exame neurológico é feito com auxílio do formulário para avaliação neurológica simplificada e classificação do grau de incapacidade física em hanseníase, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Para sua realização, devemos estar em um ambiente tranquilo, silencioso e que ofereça privacidade. A periodicidade da avaliação neurológica recomendada é no diagnóstico a cada 3 meses na alta, podendo ser feitas em intervalos de tempo menores caso o paciente tenha sintomas neurológicos. O formulário de avaliação neurológica simplificada e classificação do grau de incapacidade física em hanseníase é dividido em 4 partes principais. A primeira parte envolve a avaliação da face. A segunda envolve a avaliação dos membros superiores. A terceira envolve a avaliação dos membros inferiores. E a última parte envolve a classificação do grau de incapacidade física a partir dos achados da avaliação de face, membros superiores e inferiores. Na face, devemos anotar as queixas referidas pelo paciente e avaliar o nariz com auxílio de uma lanterna, observando se há ressecamento, feridas e ou perfuração de septo. Abaixo está o campo de preenchimento referente à avaliação desta área, o qual deve ser preenchido caso haja queixas e com S de sim ou N de não. Observe um exemplo da avaliação de nariz preenchida. Lembre-se de verificar ambos os lados. Ainda na face, devemos avaliar os olhos inicialmente notando as queixas referidas pelo paciente. O próximo passo é a avaliação da sensibilidade corneana. Os materiais necessários para realizar o teste para verificar a sensibilidade da córnea são régua, fio dental fino ou extra fino, sem sabor, com cera e com 5 cm. O local exato para verificar a sensibilidade corneana é no quadrante inferior externo da córnea, como ilustrado abaixo. O examinador deve pedir ao paciente que olhe para a frente e se colocar ao lado dele. Deve tocar o fio perpendicular à córnea no quadrante inferior externo em ambos os olhos. O examinador deve ter cuidado para não encostar nos cílios, e caso o paciente esteja de lente de contato, é necessário retirá-las. A seguir, veja a realização do teste. Além disso, devemos realizar a avaliação do tônus muscular das pálpebras superiores, que inclui 3 avaliações: fechar os olhos sem força, fechar os olhos com força e a avaliação da força muscular. Nos 2 primeiros casos, observe se há fendas, e em casos positivos, anote o valor em milímetros com auxílio de uma régua. Para avaliar o fechamento dos olhos sem força, peça ao paciente que feche os olhos como se estivesse dormindo. Em seguida, peça para que ele faça força para fechar os olhos e avalie o fechamento com força. Por fim, avalie a força muscular verificando a resistência da pálpebra superior ao tentar abrir os olhos do paciente com seu dedo mínimo. Caso haja fendas, ou seja, incapacidade de ocluir os olhos, seja de forma inicial ou avançada, temos casos de lagoftalmo, como ilustrados abaixo. Além disso, observe-se a triquíase, que é o crescimento de cílios na direção da córnea, e ectrópio, que é a inversão da margem palpebral. Também observe se há opacidade corneana. Por fim, é necessário realizar o teste de acuidade visual com auxílio da tabela de optotipo Z, também conhecida como tabela de Snellen, com a distância recomendada. Lembre-se de realizar o teste em um olho por vez, pedindo para que o paciente mantenha o outro olho fechado. Caso o paciente use óculos, ele deve realizar o teste com os óculos. Nos membros superiores, anote as queixas e realize a inspeção e avaliação sensitiva. Na inspeção, observe se há garra móvel, reabsorção ou garra rígida, como ilustrado abaixo. Além disso, observe se há lesões tróficas e ou traumáticas. Caso tenha algum achado, anote os símbolos correspondentes a cada alteração nas regiões adequadas.
Para realizar a avaliação sensitiva, utilize o estesiômetro se atentando às cores dos monofilamentos conforme as instruções do fabricante. A ordem de uso dos estesiômetros se inicia pela cor verde, que é o monofilamento mais fino, possuindo 0,07 gramas. As cores subsequentes são azul, violeta, vermelho, laranja e rosa, sendo que o último possui 300 gramas. Em casos onde o paciente não sente esse último monofilamento, é necessário anotar como preto a área em questão. Antes de iniciar a avaliação sensitiva, é necessário mostrar o teste para o paciente de olhos abertos em uma área controle, ou seja, uma área que não tenha lesões relacionadas à doença. Os pontos que devemos avaliar nas palmas das mãos estão ilustrados na figura, sendo que há um ponto no dorso da mão, que fica entre o indicador e o polegar. Inicie o teste solicitando para que o paciente feche os olhos e toque o monofilamento verde 3 vezes em cada ponto destacado anteriormente. Lembre-se que não há uma ordem a ser seguida, mas é necessário que todos os pontos que foram descritos sejam testados quanto à sua sensibilidade. É necessário que o monofilamento faça uma dobra, mas que ele não deslize pela área examinada. A cor considerada normal de ser sentida na mão é a cor verde. Após a realização do teste, anote a primeira cor que foi sentida pelo paciente em cada ponto correspondente, conforme o exemplo abaixo. Nos locais onde o paciente não sentir o monofilamento verde, o teste deverá prosseguir com o monofilamento azul, realizando 3 toques em cada local indicado. Nas situações em que o paciente não sentir o monofilamento azul, o teste deverá continuar com o monofilamento violeta. Entretanto, a partir deste monofilamento, o teste deverá ser realizado com apenas um toque. Após a realização do teste, esse é um exemplo da estesiometria encontrada. Ainda nos membros superiores, realize os testes de força. O primeiro teste a ser feito é a elevação do punho, o qual avalia a força do nervo radial. Para realizar esse teste, o examinador deve apoiar o antebraço do paciente com uma das suas mãos e solicitar que ele estenda o punho o máximo que conseguir. Faça força contrária ao movimento do paciente e peça para que ele resista. Para avaliar a força do nervo lunar, faça o teste de abdução do 5º dedo. O examinador deve apoiar a mão do paciente em sua própria mão e pedir para que o paciente abra o dedo mínimo. Com o dedo abduzido, o avaliador deve aplicar força com o seu indicador na falange proximal do dedo mínimo, em sentido contrário à força do paciente. Peça para que ele resista à força do examinador. Por fim, realize o teste da abdução do polegar para avaliar a força do nervo mediano. Para isso, o examinador deve apoiar o dorso da mão do paciente em sua própria mão e solicitar que o paciente levante o polegar. Faça força contrária ao paciente na falange proximal do polegar, pedindo para que ele resista. Após realizar o teste, faça a classificação quanto ao grau de força muscular, sendo que há 6 graus. 5, quando há amplitude do movimento completa contra a gravidade e resistência máxima. 4, quando há amplitude do movimento completa contra a gravidade e resistência manual moderada. 3, quando há amplitude de movimento completa contra a gravidade. 2, quando há amplitude de movimento incompleta. 1, quando há evidência de contração muscular, mas sem movimento articular. E 0, quando não há evidência de contração muscular. Após a classificação do grau de força, anote os respectivos números conforme ilustrado abaixo. Por fim, realize a palpação dos nervos radiais, ulnares e medianos. Para realizar a palpação do nervo radial, o examinador deve pedir para que o paciente mantenha um cotovelo dobrado com o antebraço apoiado na mão do examinador e realize a palpação no braço com 2 dedos atrás da inserção do deltoide. Faça isso em ambos os lados. A palpação do nervo lunar ocorre entre a fossa do olecrano e o epicôndilo medial. Para isso, o paciente deve manter o cotovelo dobrado e o braço apoiado na mão do examinador. Faça isso em ambos os lados. Quanto à palpação do nervo mediano, também realize em ambos os lados. Para realizar a palpação, é necessário que o paciente deixe o punho ligeiramente dobrado e seja apoiado na mão do examinador. A palpação ocorre entre os tendões, mas é dificilmente palpável, pois se localiza de forma profunda entre eles. Após realizar a palpação, é necessário preencher o formulário de acordo com a legenda, sendo N para nervos normais, E para nervos espessados, D para nervos doloridos e C para choque. Além disso, em casos onde não foi possível palpar o nervo em questão, anote não palpável. Na avaliação dos membros inferiores, também é necessário anotar as queixas e realizar a inspeção e avaliação sensitiva.
Na inspeção, observe-se a garra móvel e ou rígida, reabsorção, lesões tróficas e ou traumáticas. Para a avaliação sensitiva dos pés, esses são os pontos que devem ser avaliados, sendo que o ponto ilustrado fora da região plantar se localiza no dorso do pé, entre o primeiro e segundo dedos. Neste exemplo, após o uso do monofilamento verde, foram observadas áreas onde o paciente não sentiu, e por isso é necessário utilizar o monofilamento azul nesses respectivos pontos. Mesmo com o uso do monofilamento azul, ainda houve um ponto que o paciente não demonstrou sensibilidade. Por isso, é necessário utilizar o monofilamento violeta. Lembre-se que a partir do violeta é necessário apenas um toque em cada ponto. Com o fim do teste, essa foi a estesiometria observada. É necessário relembrar que a cor adequada de ser sentida nos pés é a azul. Este é um exemplo da estesiometria realizada em ambos os pés. Observe que há um ponto em vermelho, ou seja, o paciente não apresentou sensibilidade com o violeta, e por isso foi necessário utilizar o monofilamento vermelho. Ainda nos membros inferiores, anote as queixas referidas pelo paciente e realize a palpação dos nervos fibulares e tibiais. Após realizar a palpação, preencha o formulário com N para normal, E para espessado, D para dor ou C para choque. A palpação dos nervos fibulares é feita com o paciente sentado, mantendo os joelhos fletidos e pernas pendentes, ou pés apoiados no chão. Realize a palpação encontrando a cabeça da fíbula e movendo 2 cm para trás e para baixo para localizar o nervo. Realize a palpação em ambos os lados. A palpação dos nervos tibiais deve ser realizada em ambos os lados, e o paciente deve estar sentado, com os joelhos fletidos e com pernas pendentes ou pés apoiados. Realize a palpação atrás e abaixo do maléolo medial. Quanto à avaliação da força, realize a elevação do hálux e, para isso, peça ao paciente para que ele se sente, flexione os joelhos e mantenha os pés apoiados no chão. Peça para que ele levante o hálux o máximo possível e aplique força contrária na falange proximal do hálux. Realize em ambos os lados. Para avaliar a força de dorsiflexão do pé, o paciente deve se manter sentado, com joelhos fletidos, pernas pendentes e planta do pé apoiado. Peça para que ele levante o pé o máximo que conseguir e sustente. O examinador deve aplicar força no sentido contrário na região do dorso do pé. Gradue a força de 0 a 5, assim como feito na avaliação dos membros superiores. A última parte do formulário é sobre a classificação do grau de incapacidade, a qual é dividida em 3 graus, classificação 0, 1 e 2, e em todas devemos avaliar olhos, mãos e pés. No grau 0 de incapacidade, os olhos devem ter a força muscular das pálpebras e sensibilidade da córnea preservadas, assim como a acuidade visual normal. Quanto às mãos e pés, o paciente deve ter tanto a força muscular quanto a sensibilidade palmar e plantar preservadas, ou seja, tem que sentir o monofilamento de 2 gramas, que é o violeta ou roxo. No grau de incapacidade, os olhos podem apresentar a diminuição da força muscular das pálpebras sem deficiências visíveis, com resistência mínima à abertura forçada pelo examinador e ou diminuição da sensibilidade da córnea. Quanto às mãos e pés, o grau 1 indica que pode haver diminuição da força muscular sem deficiências visíveis e ou alteração da sensibilidade, ou seja, não sente o monofilamento de 2 gramas, que é o violeta ou roxo. No grau 2 de incapacidade, os olhos apresentam deficiências visíveis pela hanseníase, como por exemplo, laboftalmo, equitrópio, triquíase, opacidade corneana central e ou redução da acuidade visual. Quanto às mãos e pés, o paciente pode apresentar garras, reabsorção óssea, atrofia muscular, lesões tróficas e ou traumáticas, mão e ou pé caídos. Para finalizar a avaliação do grau de incapacidade, registre o grau dos olhos, mãos e pés, como ilustrado abaixo. Registre o maior grau e faça a soma de todos eles. Assine e carimbe o documento e não esqueça de registrar a data da avaliação em todos os campos necessários do formulário. Anexe ao prontuário do paciente para acompanhamento da evolução do caso e avaliações subsequentes. Obrigado por assistir. Esperamos que esse vídeo auxilie no cuidado e prevenção de incapacidade dos pacientes acometidos pela hanseníase.